Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui do canal Surf 360. Hoje, passando por aqui, eu, Maurício Ferreira, ao lado do Thiago Blum, para a gente atualizar tudo que rolou dessa etapa em El Salvador com o título do John Florence. Olha só, desde 2021, naquela conquista de Pipeline, que o John não vencia uma etapa do circuito mundial. Mais de 3 anos, o bicampeão mundial volta a vencer um evento do Tour. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Foi uma vitória conquistada para cima do brasileiro Iago Dora. Tudo bem, o Iago perdeu a decisão, a gente está um pouquinho ainda amargurado com isso, mas temos boas notícias sim, os brasileiros estão colando ali naquele top 5, a gente vai detalhar tudo aqui nesse vídeo do Surf 360. Antes, já peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as nossas notificações para não perder absolutamente nada. Pode compartilhar todo o nosso conteúdo também com a galera e sempre nos seguindo também no Instagram, @surf360_. Thiago Blum, bora nessa então, bater um papo dessa etapa de El Salvador com o título do John Florence para cima do Iago Dora. E claro que a gente fica um pouco ressentido ainda, porque o Iago, se tivesse vencido, entraria no top 5. Mas, de qualquer maneira, o Brasil está na briga. E falando dessa disputa, dou aqui o meu palpite, viu? A minha opinião. John deu sorte que ali na segunda metade da bateria, as ondas pararam de entrar. Senão viria uma virada de Iago Dora. Tudo bem, Blum? Grande abraço. Fala, Mal. Grande abraço. Pessoal ligado aqui no canal. Foi uma etapa incrível, né? Pela primeira vez no ano, e fazia tempo, né, Mal, que uma etapa não terminava logo nos primeiros dias de competição, não teve nenhum dia de folga, nenhum day off. Altas ondas lá em Punta Roca, essa direita perfeita, longa. Um ou outro momento desses 4 dias, o vento atrapalhou um pouco, mas realmente foi show de surf, principalmente show de surf do Iago. Que coisa incrível, Iago bizarro, apelando, entre aspas, né, para o jogo aéreo. E foi muito legal de ver, porque a gente vem debatendo isso já há algum tempo, nas últimas baterias, até no ano passado, nos últimos campeonatos, até no ano passado, dessa dúvida que a WSL, né, tem colocado em relação ao critério de importância de manobra, muitos surfistas apostando mais na linha. E quando chegou essa etapa de El Salvador, praticamente a atitude do Iago que fez mudar, botar o ritmo lá, botar o sarrafo em relação ao julgamento, porque desde as primeiras baterias, dos primeiros rounds, o Iago apostou nesse jogo aéreo com uma capacidade incrível de variação, apesar de nem sempre as ondas serem perfeitas para isso, ele achava uma rampa e conseguiu fazer notas altas. Chegou na final moendo o Gabriel Medina numa semifinal, né? Incrível, é difícil ganhar do Gabriel, ainda mais numa combinação, ele colocou o Gabriel em combinação. Chegou na decisão contra o John, que é o cara mais regular e realmente líder do ranking, merecidamente. 4ª final do John, né? Tinha tido 3 finais sem vencer nenhuma, perdeu para o Baron Mamiya em Pipeline, perdeu para o Jack Robinson em Margaret River, tinha perdido para o Ítalo recentemente lá em Tiahupo, e agora conseguiu vencer. Mas o Iago, jogando um surf de altíssimo nível, ganhou 9 posições no ranking, daqui a pouco a gente vai passar o ranking também, e como você falou, o John teve uma sorte ali, quer dizer, primeiro a capacidade de fazer as notas que ele fez, né, de abrir a bateria em vantagem, o que o Iago conseguiu fazer em outras baterias anteriores, de jogar a responsabilidade para o adversário. Aconteceu com o Gabriel Medina isso. O John conseguiu abrir com 2 notas, um 8,5 e depois uma nota quase próxima do 8. Jogou uma responsabilidade para o Iago, mas o Iago demorou um pouquinho para acertar. Quando ele acertou a melhor onda da bateria, a melhor onda do campeonato, tirando o 10 do John na semifinal, né, que o John tinha feito um 10 com um alley-oop absurdo, o Iago entrou no jogo com uma onda perfeita, fora da prioridade, fazendo um 9,77 com 4 rasgadas fortíssimas, mais 2 mais funcionais, e o aéreo full rotation para terminar. E realmente, justamente no momento mais importante do campeonato, nos 10 minutos finais ali da decisão, o mar deu uma acalmada e faltou uma oportunidade. O Iago não teve a oportunidade de tentar, justamente na hora que ele estava se recuperando na bateria, né, com uma moral alta, não conseguiu, não veio uma onda para ele tentar virar. Ele precisava de nota baixa, abaixo do 7, quer dizer, qualquer coisa que ele já tinha mostrado muito bem durante todo o campeonato, ele poderia virar e ganhar essa etapa.
Mas, como você falou, boas notícias para o Iago, principalmente o cara que terminou 2 etapas atrás no corte como o último classificado, né? 22º colocado. Quem imaginava? A gente dizia que esperava uma recuperação dos brasileiros e realmente o que aconteceu nas primeiras 5 etapas era fora da curva, mas a gente não esperava uma subida gigantesca. Só nessa etapa o Iago ganhou 9 posições, né? Já está ali beirando junto com o Gabriel e com o Ítalo o top 5. Realmente uma recuperação dos brasileiros, a gente esperava muito por isso. E essas 2 etapas, pelo desempenho dos brasileiros, os 3, né? Ítalo, principalmente lá em Tiarupo, infelizmente o Ítalo deu uma escorregada, ele estava surfando muito bem, um nível muito alto, embalado pela vitória. Se ele tivesse ido bem também, ele estaria ainda no top 5. Mas Ítalo, Gabriel e Iago se recuperando muito bem, contando com um desempenho bem abaixo dos adversários, né? Já se aproximando ali da zona do top 5. Destacar aqui o Griffin Colapinto e Itaninho, principalmente, com 2 nonos, né, em Tiarupo e agora El Salvador. Mesmo o Jack Robinson, que chegou nas quartas de final agora, não tinha ido bem em Tiarupo. Então, se o John, né, subindo absurdamente. A questão é ver como o John vai estar em Trestles, porque se tem uma certeza agora, faltando 2 etapas, o John vai estar em Trestles, vai estrear no WSL Finals. Já confirmado pela WSL, o John com essa vaga, então, em Trestles, para disputar pela primeira vez na carreira dele, né, esse novo formato de decisão. Nos 3 anos anteriores não conseguiu essa classificação, e o John muito pela regularidade nessa temporada de 2024, já garantido, então, lá no mês de setembro, para brigar, quem sabe, pelo tricampeonato mundial. Muito do que o Blum dizia, né, essas 2 etapas agora, Chopo e El Salvador, conspiraram para essa subida brasileira no ranking masculino do circuito mundial, porque o Griffin e o Ítalo acabaram caindo precocemente, assim também como o Jorge Smith. O Ítalo acabou caindo também numa fase anterior ao que nós esperávamos, né? Caindo na repescagem, algo que nós não acreditávamos do Ítalo Ferreira nessa etapa agora em El Salvador. A gente esperava um desempenho melhor do Potiguar. Ele deixa o top 5, mas é isso, o cenário agora dos 3 brasileiros colados ali no top 5. A gente já vai falar também sobre esse ranking, Blum, só quero ouvir de você até sobre essa questão, né, o posicionamento do Iago. Primeiro que, assim, o Iago passou por 2 adversários fortíssimos, né, nesse dia de Finals Day, porque ele deixa o Jack Robinson pelo caminho nas quartas de final, depois ele bate o Gabriel Medina, o Gabriel que nas quartas havia vencido o João Chumbinho. Então, assim, foi um último dia de muito surf também. E dentro do que você dizia, né, analisando essa etapa, essa bateria da final contra o John Florence, quando o Iago Dora, na decisão, consegue o 9,77 e ele ainda fica atrás no somatório, quando a gente, acompanhando pela transmissão, olhava o semblante dos 2 na água, era de uma preocupação muito maior do John, porque ele sabia que o Iago, naquele momento, precisava uma nota que ele alcançaria em qualquer possibilidade de onda, desde que ela fosse minimamente apresentável para o Iago Dora, e deu para perceber mesmo, o John tem isso porque ele sabia que o Iago poderia conquistar essa vitória a qualquer momento. Infelizmente não veio, o Iago até nos minutos finais tentou ali 2 ou 3 ondas que acabaram não se abrindo, a gente estava esperando aquela rampa para o Iago poder buscar mais um aéreo para tentar a virada nessa decisão contra o John, não veio, mas mostra muito esse semblante de tensão do John Florence e o quanto o Iago passa a ser um surfista dentro daquele pote dos inacreditáveis que não dá para subestimar, porque a qualquer momento é isso, ele pode tirar o coelho da cartola e numa condição mesmo que não seja favorável, conquistar uma vitória. Falando do top 5 agora, Blum, vamos lá então, porque o John Florence já está garantido, então vai disputar a etapa de Saquarema e depois em Fiji, só para buscar essa primeira colocação. A gente sabe o quanto isso é importante, você evita o desgaste ali no dia do WSL Finals. Jack Robinson pulou para o 2º lugar, chegou ali à casa dos 30 mil pontos, e também o Griffin Colapinto, que caiu precocemente, mas também já havia até ultrapassado, né, ultrapassou agora, na verdade, né, a casa dos 3 mil pontos. São 2 que estão colados por ali. Ethan Newman e o Jorge Smith, depois, na sequência, fecham o top 5. E aí a gente tem na 6ª posição Gabriel Medina, na 7ª colocação o Ítalo Ferreira, e o Iago Dora é o 8º colocado nesse momento. Ou seja, os 3 brasileiros
estão ali colados. O Iago, se vencesse, entraria no top 5 e o Gabriel não precisaria vencer a etapa, mas se ele passa pelo Iago e vai à final contra o John, seria um resultado que já colocaria o Gabriel Medina no 5º lugar, ali no lugar do sul-africano. Então, a gente falou, né, quando teve o corte, né, Mauro, você deve lembrar, e o pessoal que acompanha a gente também, que a minha opinião naquele momento era que os 4 primeiros lugares estariam definidos diante da performance desses 4 caras, John, Griffin, Jack e Ethan Ewing. E que teria aí aberto uma 5ª vaga, né, que os brasileiros teriam que, teoricamente, brigar por essa última vaga. Mas a coisa mudou tanto, né, os brasileiros melhoraram tanto, 6º, 7º e 8º, e 8º colocados, como você falou, que já dá, inclusive, por conta também do baixo desempenho, principalmente do Ethan Ewing, e até do Griffin, que está em 3º, de a gente poder sonhar com 2 brasileiros aí, de repente, no WSL Finals, né? O Jordan Smith está em 5º lugar, ele tem sido mais ou menos regular, mas se manteve agora em 5º lugar, mas, cara, vou apostar aqui, vou bater o martelo aqui, que o Jordan não vai para o Finals. Eu acho que não é um momento o melhor momento dele. E detalhe, cara, a gente vai ver agora, a próxima etapa é Saquarema. Saquarema vai ter torcida a favor, Gabriel já ganhou lá um Challenger, né? O Iago é uma das ondas que sempre, né, tem os melhores resultados. Ele foi 2 vezes 3º, ano passado ele foi campeão, vai defender o título. Tinha sido a única final dele, essa agora em Salvador foi a 2ª. Então o Iago é um cara que surfa muito bem lá, o Ítalo se dá muito bem. E Fiji, que é a última etapa, e é depois da Olimpíada, então pode ter aí um rebuliço qualquer, mas de qualquer forma, Fiji é muito mais para os goofs, e os brasileiros são goofs, né? Iago, Ítalo e Gabriel, principalmente é um cara que adora essa onda. Então, cara, eu tô achando que dá para a gente sonhar mesmo, e é bem real, bem palpável, que a gente possa ter de novo mais de um brasileiro nas finais, né? Claro, vai depender muito do desempenho da turma em Saquarema, mas, cara, a coisa melhorou muito para o Brasil. Os brasileiros voltaram com tudo depois desse corte. Ao contrário dos gringos, houve um entrevistado, que eu vou preservar aqui o nome, que falou para a gente em um dos podcasts, em off, que muitos dos atletas, depois que passam pelo corte, ficam sossegados na segunda metade. É claro que esses caras que a gente está falando estão brigando por vaga no WSL Finals, não são desses caras. A gente viu, por exemplo, o Griffin Colapinto numa faca nos dentes absurdo, foi eliminado pelo João Chumbinho depois de uma interferência logo no início da bateria, e mesmo assim quase tirou, né, com uma bateria que ele só contaria 1,5 nota, na segunda nota cortada pela metade, surfando absurdamente, e ele sabe que em Trestles o negócio é para ele, e é o último ano em Trestles, provavelmente a gente está falando de uma possível mudança do Finals para o ano que vem também, então, né, talvez seja a última oportunidade de disputar uma final em casa, para o Griffin. O Ethan, cara, me surpreendeu muito, não o resultado dele em Tiahupo, mas principalmente em El Salvador, que é uma onda que ele se encaixa muito bem, uma onda de linha, uma direita. Então, esses caras deram uma caída, e o Iago e o Gabriel, né, principalmente nessa etapa, aproveitaram muito bem. Gabriel subiu 6 posições, o Iago 9, como eu disse. E, cara, e como você disse aí, do 5º ao 8º, Jorge, Gabriel, Ítalo e Iago, os 4 estão muito próximos. Então, é uma diferença de uma bateria, de repente, para mudar essa posição aí. Então, eu estou acreditando muito que vamos ter brasileiro ou brasileiros no WSL Finals. Eu acho que justamente por essa presença do Jordan Smith dentro do top 5, eu também colocaria que teremos um brasileiro no Finals. Aposto 9 das minhas 10 fichas que teremos pelo menos um representante do Brasil no Finals. Torço muito para que tenhamos 2. Acho que 3 é uma situação próxima do impossível, até porque haverá um enfrentamento direto entre eles, né? Então, acho que 3 fica numa situação muito difícil, até porque o Griffin já está lá na frente, né? O Griffin já tem quase 3.000 pontos de vantagem para o Ethan Ewing, que é o 4º colocado. Mais 2 eu vejo um cenário possível. Até por isso que você falava dessas 2 etapas restantes dessa temporada regular e o quanto elas podem beneficiar os brasileiros nessa disputa ainda por uma vaga no Finals. Uma vaga eu aposto 9 das minhas fichas. Vamos na brincadeira aqui. Acho que 2 vagas brasileiras no top 5
Apostaria 4 das minhas 10 fichas, vai. Não sei se o Ethan Ewing vai dar esse mole todo de ficar fora do Finals com essas 2 etapas restantes, Blum. Vai depender muito do que ele for capaz de fazer em Saquarema. Ele sabe que ele vai precisar, porque quando se deixar para feed, Tiahupo mostrou, claro, não é exatamente a mesma condição, mas é uma esquerda longa, tubular muitas vezes. Não é uma onda tão pro Ita, então ele sabe que vai ser importante um resultado legal em Saquarema. Eu colocaria 5 das minhas 10 fichas aí em 2 brasileiros. Não vou dizer quem eu acredito que eu gostaria, ou que eu preferiria, não tem preferência realmente. Eu queria falar do Gabriel. Gabriel Medina, realmente, a gente fala, né, Mal? Pô, Gabriel, o circuito não tá bom, não tá bem, não sei o quê. E brincando, o cara tá em 6º lugar, né? Com 3 semifinais, não chegou em final ainda. Fez uma campanha muito boa também em El Salvador. Gabriel, cara, os caras devem estar olhando assim no retrovisor e falando assim, pelo amor de Deus, que esse homem não chegue, porque se o homem chega, a gente sabe que a experiência e esse negócio do mental, de mexer com a cabeça do adversário, muito que o Kelly ganhava no passado, e que muitas vezes até ganhou com uma certa idade já bem veterano, era essa coisa de olhar no olho e fazer o cara tremer nas bases. É claro que o Iago é um cara muito perigoso e se tratando de Trestles, é uma onda que ele vai deitar e rolar se ele for para a final, mas se o Iago for para as finais, vai ser a primeira vez dele. Tem essa questão ainda emocional que pesa. Apesar do Iago ser um cara bem tranquilo, né? Aparentemente ele não passa nenhuma mensagem de tensão, mesmo quando ele teve essa dificuldade de estar em combinação na final, um cara bem tranquilo, mas é uma novidade, como foi para o Chumbinho ano passado. Ítalo e Gabriel já têm essa experiência, já foram campeões mundiais. Então, o pessoal, o Griffin, o Ítalo, esses caras devem estar olhando para o Gabriel e falar assim, pelo amor de Deus, que esse homem tropece em qualquer lugar para não chegar na final, porque se chegar, realmente, como ele fez nessa etapa, né? Só de Pac-Man, né? Comendo as ondinhas pela beirada, e o Gabriel realmente é um cara sempre favorito. E o John John, também que eu queria falar sobre ele, é um cara que nesse ano a gente está vendo o que a gente sempre espera dele, né? Outros anos ele começou bem, alternou, aí se machucou, outras vezes não mostrava tanto sangue nos olhos, né? Tanta vontade de vencer, a capacidade que ele tem absurda de também qualquer tipo de onda. Ainda não foi para o WSL Finals, mas hoje acabou a bateria, né? Você viu ele comemorando, é raro ver o John John externando uma felicidade, assim, uma vibração. 4 finais esse ano, né, cara, em diferentes condições. Já está no Finals, e se chegar como o número 1, que eu acho que tem tudo para que isso aconteça, porque ele está muito folgado na frente, realmente pegar o cara descansado e com uma cabeça boa e experiente, sabendo como é que é vencer, vai ser um grande competidor. Que legal que o John John voltou nesse alto nível esse ano. É isso, né? Torcida brasileira à parte, que legal ver essa volta, essa retomada do alto nível do John John, né? Porque é isso, sofreu muito com as lesões. É inacreditável a gente pensar que nesse cenário hoje, desse novo formato, a gente está indo já para a 4ª edição e que nas 3 anteriores um bicampeão mundial da qualidade do John John não esteve entre os 5 finalistas, né? Então, torcida brasileira à parte, que legal que o John John está voltando a esse ritmo, a essa forma também, ao desempenho. Bacana ver o John John já classificado também ao WSL Finals. E em Trestles, dependendo das condições, os brasileiros saem na frente, né? O John John, quando a gente olha para a característica dele, se a gente pega os 3 brasileiros, dependendo das condições em setembro ali em Trestles, acho até que os brasileiros teriam essa vantagem. O que seria a vantagem do John John, talvez um pouquinho maior, é justamente o fato de chegar descansado, precisando de 2 vitórias para se tornar um campeão mundial. Mas assim, é quase um empate técnico ali. Vejo os brasileiros um pouquinho à frente do John John, só quando a gente olha para aquela onda em Trestles, na Califórnia. Bom, a gente falou muito dessa chave masculina, então, do circuito mundial, com os brasileiros ali, já fungando no cangote da galera que está no top 5. Na chave feminina, meu caro Thiago Blum, o título ficou nas mãos da americana e atual campeã mundial, a Caroline Marques, vencendo pelo 2º ano consecutivo em El Salvador. Havia levantado esse troféu em Punta Rocas no ano passado, foi campeã mais uma vez agora esse ano, batendo a Gabriela Bryan na decisão.
No feminino, temos situações bem encaminhadas, mas diferentemente do masculino, como no caso do John, nenhuma ainda matematicamente garantida no Finals. Um equilíbrio muito maior. São apenas 10 atletas, né, que estão ali. O circuito feminino se reduz muito depois do corte, né? E eu lamento muito a atuação da Tatiana Weston Webb. Infelizmente, a Tati ainda sofre com as irregularidades, né? Tá difícil dela se manter. A gente fala muito nesse termo, regularidade no circuito. E uma temporada em que tem muitas candidatas, né, tanto experientes quanto as mais novas, estamos falando aí de 3 ou 4 jovens, Beth Lou, Sakura Johnson, Caitlin Simmers e a Molly Picon, todas aí na frente da Tati, e agora a Caroline Marks voltando na briga, a Brisa Hennessy, que caiu um pouquinho nessa etapa, mas também está entre as 5 melhores. A disputa é muito grande, não permite, né, um deslizezinho, não permite, faz com que uma ou outra atleta caia no ranking muito rapidamente. A gente lembra que a Tati tirou aquela nota 10 em Tiahupo. Se ela tivesse ido para a final, possivelmente poderia ter ganho a etapa, estaria numa situação bem melhor. Aí ela chega em El Salvador, uma onda que ela se dá bem, né? A Tati tem um backside muito, muito poderoso, passou pela repescagem, aí perdeu para Caitlin Simmers já nas quartas de final. Quartas de final que já é praticamente a primeira, já entra numa decisão do campeonato, mas é o primeiro duelo de eliminatório, né? Então você tem que passar essa fase para você conseguir escalar o ranking. Então essas meninas estão botando uma pressão muito grande. Eu estava apostando muito na Gabriela nessa etapa, por ser regular e por realmente ter uma abordagem muito, muito legal. Ela tinha sido campeã lá em Margarete, mas a Caroline Marks realmente soube usar um pouco mais a experiência que ela tem, apesar de ser muito jovem, e o entendimento melhor dessa onda, um lugar que ela se dá muito bem. E a Caroline volta a ser número 2 do mundo, deixando a Brisa em terceiro, com a Caitlin em primeiro, não é isso? Isso. Caitlin Simmers na liderança, a Caroline na segunda posição, subiu 3 posições agora no ranking feminino, e a Brisa Hennessy caindo ali para a terceira colocação. Algo positivo para a Tati, pelo menos nessa vitória da Caroline, que foi segurar um pouquinho da Gabriela Bryan, que nesse momento é a 6ª colocada, a Havaiana é a primeira ali fora do top 5, então deu uma segurada numa adversária que, teoricamente, é uma concorrente direta nessa briga com a Tati pelo top 5. A Tati, nesse momento, está na 8ª posição, 29 mil pontos, está a 5 mil pontos da Johanne Defey. Então, assim, acho que o cenário para a Tati agora, em Saquarema e em Fiji, não pode ser outra a não ser pensar em final, Blum. 2 Exatamente. finais, pelo menos, é o que a Tati precisa sonhar nessas etapas restantes para tentar ainda, né, beliscar uma vaguinha no Finals. É isso. Ela vai ter que fazer um grande resultado, decisão mesmo, se possível um título. Eu acredito que isso acontecendo em Saquarema, vamos ter o break, que é a Olimpíada, e a Tati, quando chega em Tiahupo, é uma das favoritas, pode disputar medalha, deve disputar medalha. E aí, Fiji, como eu disse, em relação aos homens, é mais ou menos a mesma coisa. A Tati, onda grande, pesada, ela surfando de frontside, em cloud break, né, em Fiji. Eu acredito que ela possa ir bem. Não descarto, mas eu acredito que seja bem difícil, porque realmente a concorrência está muito grande, as meninas estão surfando muito bem, todas elas, tanto que a variação do ranking vai, né, a lycra amarela vai mudando de mão a cada etapa, passou pela Brisa, voltou para a Caitlin Simmers agora, a Caroline Marks também está bem perto disso, a Molly Picon, que começou o ano muito bem, deu uma quedinha, mas está no top 5, são muitos nomes aí, você disse, a Gabriela Bryan está em 6º lugar, está na frente da Tati, assim como a Belly Lou Sakura Johnson. Então, a concorrência, não que a concorrência seja maior do que entre os homens, é que são menos mulheres, então todas elas pontuam muito bem, né? Não tem como ter uma tropeçando e tendo um resultado ruim, né? O resultado ruim é ali um 5º lugar, né? Então, a diferença de pontos é difícil de tirar uma diferença com o resto do circuito tão curto, com só 2 etapas pela frente. Por isso que eu acredito que se a Tati tivesse ido melhor em El Salvador, se colocando, quem sabe, até entre as 5, mas de repente em 6º lugar, ali na boca da entrada do top 5, seria melhor, uma chance maior, claro. Mas ela, infelizmente, como aconteceu nos outros 2 anos anteriores, ela tem sofrido com irregularidades, não tem conseguido resultados sequenciais, né? Resultados que
mantenham ela entre as melhores do ranking. O backside da Tati, de fato, não encaixou agora nessa etapa de El Salvador. Eu estava até buscando aqui agora, dando uma olhada rápida no ranking, Blum. A Tati, entre as 10 primeiras colocadas do circuito mundial, é a única que não fez nenhuma decisão ainda nessa temporada. Exatamente. A Siemens já venceu 2 etapas. A Caroline chegou agora, conquistou o título em El Salvador. A gente tem a Brisa Hennessy, que foi vice-campeã na etapa de Chopo. A Molly Picklum fez final na perna havaiana. E ganhou o Sunset. O Rendefei, que venceu em Portugal. A gente fecha o top 5 com as 5 já participando de decisões. E aí o Rendefei ainda foi a segunda colocada em Bells. E aí, quando a gente olha para a sequência, a Gabriela Bryan venceu a competição em Margarete e fez a final agora. E a Beryl Sakura Johnson, que não venceu, mas fez final em Sunset. Então, assim, todas as adversárias da Tati que estão à frente dela fizeram pelo menos uma decisão. Faltou isso para a Tati por enquanto. A nossa torcida agora é que ela conquiste vagas nas 2 finais, em Saquarema e em FIDE, para tentar essa subida no ranking matematicamente, para buscar uma vaguinha no WSL Finals, mas a situação de fato fica bem difícil para a Tati. Era difícil no masculino, a gente tinha essa visão depois do corte ali, então que a Tati também consiga corresponder, que todos os ventos soprem a favor agora da brasileira, para quem sabe a gente ter uma representante no Finals. Também no feminino, Thiago Blum, então, você até falava no início, né? Demos sorte nessa etapa de El Salvador, com as etapas já, com as baterias acontecendo nos primeiros dias da janela. Então, agora a galera vai ter uma certa folga, né? Aumentou um pouquinho desse período agora pré-Saquarema, dia 22 de junho, o início da janela de competição da etapa brasileira do circuito mundial, com cobertura em loco, hein, do Surf 360. Estaremos em Saquarema, ali na região dos Lagos do Rio de Janeiro, acompanhando tudo dessa etapa brasileira. E claro que a gente vai atualizando também aqui pelo nosso YouTube e pelo Instagram, @surf360_. Fechado, meu caro Thiago Blum? Valeu, Mal, pessoal. Agradecendo a parceria aí da Local Zone, né? A cerveja Local Zone, que também agora é parceira do Surf 360. Vai estar com a gente nos próximos meses, por aí, pelo menos nos próximos meses. E estaremos em Saquarema, né, Mal? Estaremos lá de perto, torcendo para o Brasil e, quem sabe, já vendo brasileiros aí entre os 5 melhores. Vamos que vamos, hein? Eu só volto de Saquarema com 2 títulos, tá? No masculino e no feminino. Não abro mão disso, não há negociação. Surf 360 é pé quente, e que assim seja. E é isso. Mandando um abraço para a galera da Local Zone também, que seguirá com a gente nos próximos meses nessa parceria com o Surf 360. Então, em breve, a gente volta por aqui. Nosso canal no YouTube com mais vídeos e mais informações também para todo mundo ligado. Aloha, galera. Valeu. Até a próxima.